Clara nunca imaginou que o dia em que receberia a melhor notícia de sua vida se tornaria o pior pesadelo. Aos 32 anos, após anos lutando contra a infertilidade, ela saiu do consultório da doutora Mariana com o coração acelerado, um sorriso tímido nos lábios e as mãos trêmulas, segurando o exame que confirmava: estava grávida. A inseminação artificial, um processo caro e exaustivo, finalmente dera certo. Ela mal podia esperar para contar a Pedro, seu marido há 7 anos, o homem com quem sonhara construir uma família. O trânsito parecia lento demais. O sol da tarde queimava o vidro do carro, mas nada abalava sua alegria. Até chegar em casa. A porta entreaberta já era um sinal estranho. Clara franziu a testa, o coração começando a apertar sem que ela entendesse por quê. Ao entrar, o som abafado de risadas a guiou até a sala. E lá estavam eles. Pedro, seu Pedro, deitado no sofá com os braços envolvendo Laura, sua melhor amiga desde a adolescência. A traição era tão crua, tão descarada, que Clara ficou paralisada, o exame escorregando de suas mãos e caindo no chão. Os dois se viraram, surpresos, mas não envergonhados. Pedro se levantou, o rosto endurecido, enquanto Laura ajeitava o cabelo com um sorriso cínico. Você não devia estar aqui agora. Foi tudo o que ele disse. A voz fria como se Clara fosse uma intrusa em sua própria casa. Ela tentou falar, gaguejou algo sobre o bebê, mas as lágrimas já embaçavam sua visão. Pedro a interrompeu, ríspido, dizendo que estava farto dela, das tentativas frustradas de ter filhos, da vida monótona que levavam. Laura apenas observava, triunfante, enquanto ele apontava para a porta e ordenava que Clara saísse. Humilhada, com o chão desmoronando sob seus pés, ela pegou apenas uma mochila e deixou para trás o lar que construíra com tanto amor. Na rua, o vento gelado cortava sua pele, mas nada doía mais que o vazio que agora carregava. No dia seguinte, ainda, atordoada em um quarto de hotel barato, o telefone tocou. Era doutora Mariana, a voz hesitante do outro lado da linha. Um erro na clínica. O doador da inseminação não era anônimo como planejado. O esperma pertencia a Rafael Albuquerque, um CEO milionário de 40 anos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. A médica pediu desculpas. Disse que ele já sabia e queria conhecê-la. Clara desligou o telefone, o choque misturado à raiva. Sua vida, já em pedaços, agora parecia uma piada cruel do destino. Dias depois, Rafael apareceu. Alto, imponente, com olhos castanhos que pareciam carregar um peso invisível, ele a encontrou em um café simples, onde Clara tentava juntar os cacos de sua dignidade. Ele não sorriu, não tentou ser gentil. Explicou em poucas palavras que o erro da clínica o afetava tanto quanto a ela. O filho que ela carregava era dele, e ele não permitiria que crescesse em meio à miséria ou à instabilidade. Propôs um acordo. Clara ficaria na mansão dele, numa ala separada durante a gravidez. Ele garantiria tudo: conforto, cuidados médicos, segurança. Depois do nascimento, ele ficaria com a criança e daria a ela uma quantia generosa para recomeçar, em outro lugar, longe dali. Era um contrato, não uma escolha. Clara odiou cada palavra. A ideia de ser uma hóspede forçada na casa de um estranho, de entregar o filho que já amava, a sufocava. Mas o que mais podia fazer? Sem casa, sem marido, sem amiga, ela aceitou, os dentes cerrados e o coração em guerra. Rafael, por sua vez, parecia igualmente incomodado. Ele não queria aquela situação, mas algo em seu tom firme sugeria que não recuaria. Havia uma tensão palpável entre os dois, uma mistura de ressentimento e necessidade que nenhum deles sabia nomear. A mudança para a mansão foi silenciosa.
Clara ocupou uma ala distante, com janelas que davam para um jardim impecável, mas que ela mal notava. Rafael aparecia raramente, sempre ocupado, sempre distante. Nos primeiros dias, ela chorava sozinha, tocando a barriga que começava a crescer, enquanto pensava em Pedro e Laura, vivendo felizes na casa que um dia foi sua. A raiva queimava, mas o desespero era maior. E Rafael, o antagonista silencioso daquela história, parecia apenas um homem preso às próprias regras, incapaz de sentir o que ela sentia. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma noite, durante uma tempestade que sacudia as janelas, Clara desceu à cozinha em busca de água e o encontrou ali, sozinho, segurando uma xícara de café com o olhar perdido. Pela primeira vez, ele não a ignorou. Olhou para ela, realmente olhou e algo mudou. Não foi amor à primeira vista, mas um entendimento mútuo, uma rachadura na muralha que os separava. A partir dali, a convivência forçada começou a se transformar, lenta e dolorosamente, em algo que nenhum dos dois esperava. Clara ainda sentia o peso da mochila nas costas, mesmo dias após deixá-la no canto do quarto que Rafael lhe cedera. Na mansão, a ala oeste, com suas janelas altas e cortinas de linho impecáveis, parecia um mundo à parte, distante da casa simples que ela dividira com Pedro. A barriga, ainda discreta aos 3 meses de gravidez, era o único lembrete palpável de que sua vida não desmoronara por completo. Mas o silêncio da mansão a sufocava. Rafael aparecia raramente, sempre com o celular na mão ou o olhar perdido em papéis, como se ela fosse apenas um detalhe inconveniente em sua rotina de CEO. Clara não sabia se o odiava por isso ou se apenas invejava a frieza com que ele parecia carregar o mundo. Naquela manhã, o céu estava cinza, prenunciando uma tempestade que espelhava o caos dentro dela. Clara observava o jardim pela janela, as mãos apoiadas no parapeito, quando o som de pneus no cascalho a fez virar a cabeça. Um carro conhecido estacionou diante da entrada principal. O velho sedã de Pedro, com suas marcas de ferrugem que ela conhecia de cor. O coração dela acelerou, uma mistura de medo e fúria subindo pela garganta. Pedro desceu, o cabelo desarrumado como sempre, seguido por Laura, que ajeitava o casaco com um ar de superioridade que Clara aprendera a desprezar. Eles não bateram à porta, simplesmente entraram, como se ainda tivessem algum direito sobre ela. Rafael surgiu no corredor antes que Clara pudesse reagir, o rosto endurecido como pedra. Pedro não perdeu tempo. Seus olhos brilharam com uma ganância que Clara nunca vira tão exposta. Ele sabia quem Rafael era, o milionário por trás do erro da clínica, e agora via ali uma chance de lucrar. Laura, ao seu lado, cruzou os braços, um sorriso torto nos lábios enquanto Pedro exigia dinheiro para manter o caso fora dos jornais. Cada palavra dele era um golpe. Você não quer um escândalo, quer Albuquerque? Pague e a gente some. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, a humilhação de ser reduzida a uma moeda de troca queimando suas entranhas. Rafael não hesitou. Com um gesto firme, chamou os seguranças, que escoltaram os dois para fora como se fossem lixo soprado pelo vento. Mas o dano estava feito. A raiva que Clara sentia por Pedro e Laura se misturava agora a uma desconfiança crescente de Rafael. Ele a protegera, sim, mas por quê? Pelo bebê? Por orgulho? Ela não era nada para ele além de um erro a ser administrado. A tempestade chegou à noite, o trovão sacudindo as janelas da mansão. Clara desceu à cozinha em busca de algo quente, os pés descalços no chão frio quando o viu. Rafael estava lá, sozinho, uma xícara de café intocada entre as mãos. Seus olhos, normalmente tão distantes, encontraram os dela, e por um instante ele não desviou. A luz fraca do candelabro desenhava sombras em seu rosto, revelando linhas de cansaço que Clara não notara antes. Ela hesitou, mas o silêncio entre eles foi quebrado por um trovão que a fez estremecer. Rafael se levantou,
pegou uma caneca extra e serviu chá sem perguntar. Eu já perdi uma família uma vez, ele murmurou quase parasi, enquanto colocava a caneca diante dela. As palavras pairaram no ar, pesadas, mas ele não explicou mais. Clara segurou o chá, o calor aquecendo suas mãos frias, e pela primeira vez sentiu que havia algo além da fachada de Rafael. Um homem marcado por um erro do destino que ele não contava a ninguém. O momento foi interrompido pelo toque do celular dele. Era a doutora Mariana, a voz tensa do outro lado da linha. A clínica enfrentava uma investigação devido ao erro na inseminação, e a mídia farejava a história. Pedro, com sua ameaça, não estava blefando. Rafael desligou o telefone, os punhos cerrados, e olhou para Clara com uma determinação que a assustou. Eles não vão vencer, disse, mais uma promessa do que uma conversa. Ela quis retrucar, perguntar por que ele se importava, mas as palavras morreram em sua garganta. A chuva batia forte contra as janelas, e Clara percebeu que estava no meio de uma guerra que não escolhera. Uma guerra por um filho que ela já amava, mas que todos pareciam querer arrancar dela. Quando Rafael sugeriu que enfrentassem Pedro juntos, Clara concordou, os dentes cerrados. Não por ele, mas por si mesma. Sob o céu escuro, os dois saíram da mansão, a chuva encharcando suas roupas enquanto o carro avançava rumo ao confronto. O que os esperava, Clara não sabia. Mas o peso daquele filho em seu ventre a fazia seguir em frente, mesmo que o caminho fosse incerto. A chuva ainda escorria pelas janelas do carro quando Clara e Rafael chegaram ao ponto de encontro escolhido por Pedro. Um café decadente na periferia da cidade, com luzes piscando e mesas de plástico manchadas pelo tempo. O ar lá dentro cheirava a café queimado e desespero. E Clara sentiu um nó no estômago ao ver Pedro sentado ao fundo, Laura ao seu lado como uma sombra venenosa. Rafael caminhava à frente, os ombros tensos sob o casaco encharcado. Mas foi Clara quem primeiro notou o brilho nos olhos de Pedro, um misto de triunfo e malícia que ela aprendera a temer ao longo dos anos. Ele não estava ali apenas pelo dinheiro. Havia algo mais, algo pior. Pedro se levantou, as mãos nos bolsos, e deixou as palavras caírem como pedras. Você acha que ele te quer por perto, Clara? Pergunte a ele sobre a esposa e o filho que perdeu. O silêncio que se seguiu foi cortante, e Clara virou o rosto para Rafael, esperando uma negação, uma explicação, qualquer coisa. Mas ele ficou imóvel, os olhos fixos em Pedro, o maxilar travado. Laura riu baixo, um som que arranhava os nervos, e acrescentou: ele só quer o bebê para preencher o buraco que ficou. Você é só um útero ambulante para ele. Clara sentiu o chão oscilar sob seus pés. A traição de Pedro já a quebrara uma vez, mas essa possibilidade de que Rafael a visse como um meio para um fim, era um golpe que ela não esperava. Rafael deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Saia daqui antes que eu te faça sair. Não era uma ameaça vazia, e Pedro sabia disso. Ele recuou puxando Laura consigo, mas o dano já estava feito. O trajeto de volta à mansão foi silencioso. O barulho da chuva contra o vidro preenchendo o vazio entre eles. Clara segurava as mãos no colo, os dedos entrelaçados com força enquanto tentava processar o que ouvira. Esposa, filho, perda. As palavras giravam em sua mente, cada uma carregando um peso que ela não sabia como carregar. Rafael dirigia, com os olhos fixos à frente, mas havia uma tensão em seus ombros que traía o controle que ele tentava manter. Na mansão, a tempestade já havia passado, deixando apenas o som ocasional de gotas caindo das calhas. Clara não conseguiu dormir. Desceu ao escritório dele, um cômodo que ela evitara até então, e encontrou Rafael lá, sentado com uma garrafa de uísque pela metade. Ele não a mandou embora. Em vez disso, após um longo silêncio, falou:
a voz rouca de quem carregava um segredo há tempo demais. Eles morreram num acidente. Minha esposa, Ana, e nosso filho, Miguel. Eu estava trabalhando quando aconteceu. Não cheguei a tempo. Não havia lágrimas, apenas uma exaustão crua que Clara reconheceu como dor antiga, mal cicatrizada. Ela quis perguntar mais, mas algo na forma como ele segurava o copo a fez hesitar. Em vez disso, sentou-se numa poltrona próxima, o silêncio entre eles menos hostil do que antes. A confissão abriu uma porta que Clara não sabia se queria cruzar. Pela primeira vez, viu Rafael não como o CEO frio ou o homem que a acolhera, por obrigação, mas como alguém tão quebrado quanto ela. A raiva contra Pedro ainda queimava, mas agora havia uma pontada de empatia por Rafael, um laço tênue que ela não esperava sentir. Eles passaram a noite ali sem mais palavras, apenas o som da respiração um do outro preenchendo o espaço. Na manhã seguinte, o telefone tocou enquanto Clara tomava café na cozinha. Era Laura, a voz doce como veneno. Você viu o documento na mesa dele, não viu? Aquele que diz que ele fica com o bebê e te manda embora com uns trocados. Ele não te quer, Clara. Nunca quis. O aparelho escorregou das mãos dela, caindo com um baque no chão. Clara correu ao escritório, revirando os papéis que Rafael deixara sobre a mesa na noite anterior. E lá estava, um rascunho, assinado com o nome dele, detalhando o acordo que ele mencionara no início. O bebê ficaria com ele e ela seria compensada para desaparecer. O mundo girou ao seu redor e Clara sentiu o peso daquele filho em seu ventre como uma âncora e uma corrente ao mesmo tempo. Rafael entrou no cômodo nesse momento, os olhos arregalados ao ver o papel em suas mãos, mas antes que ele pudesse falar, Clara já estava de pé, o coração partido mais uma vez. E a Clara segurava o documento com as mãos trêmulas, as letras impressas borrando diante de seus olhos, enquanto a voz de Laura ecoava em sua mente como um veneno persistente. O papel, com a assinatura de Rafael, parecia queimar seus dedos. Uma promessa fria de que ela seria descartada assim que o bebê nascesse. Rafael estava parado à porta do escritório, o rosto pálido, as mãos erguidas, como se tentasse apaziguar uma tempestade que já o engolira. Clara, isso não é o que parece, ele começou, a voz rouca, mas ela não o deixou terminar. O peso daquele erro do destino, a inseminação acidental que a jogara na vida dele, agora se misturava à traição que ela sentia, uma ferida aberta que Pedro e Laura haviam cutucado até sangrar novamente. Ela jogou o papel na mesa e passou por ele sem olhar nos olhos, os passos rápidos levando-a de volta à ala oeste. A mansão, que por um instante parecera um refúgio, agora era uma prisão de luxo. Suas paredes altas, sufocando-a com promessas quebradas. Clara pegou a mochila, a mesma que carregara ao ser expulsa por Pedro, e enfiou nela o pouco que tinha. Algumas roupas, um frasco de perfume barato, o exame de gravidez que um dia a enchera de esperança. O bebê em seu ventre chutou pela primeira vez naquele instante, um movimento leve que a fez parar, as mãos protegendo instintivamente a barriga. Era por ele que ela precisava ir embora. Por ele que ela não podia confiar em mais ninguém. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pedro e Laura tramavam em segredo. O plano deles ganhara forma dias antes, quando subornaram um funcionário da clínica com uma quantia que Laura conseguira arrancar de economias escondidas. O homem, um técnico de laboratório de olhar esquivo, falsificara registros que pintavam Clara como cúmplice do erro da inseminação, uma mulher desesperada que teria manipulado o processo para engravidar de um milionário. A história vazou para a imprensa naquela manhã e manchetes sensacionalistas começaram a circular. Auxiliar administrativa planejou gravidez para extorquir CEO.
Clara não viu os jornais, mas sentiu o peso deles quando ligou a televisão no quarto e ouviu seu nome arrastado na lama por apresentadores de vozes agudas. Rafael, no escritório, lia as mesmas notícias com os punhos cerrados. Seus acionistas já enchiam sua caixa de mensagens exigindo que ele resolvesse o escândalo antes que a empresa sofresse mais danos. Ele sabia que Pedro e Laura estavam por trás daquilo, mas provar seria outra batalha. O que o corroía, porém, era Clara. Ele atravessou a mansão em passos largos, mas ao chegar à ala dela, encontrou o quarto vazio, a mochila sumida, a cama intocada. Um bilhete rabiscado às pressas repousava sobre o travesseiro. Não sou sua peça de reposição. O coração dele afundou, a culpa misturada à raiva contra si por não explicar o documento. Um rascunho antigo, escrito antes de conhecê-la, antes de sentir o que agora negava até para si. Clara caminhava pelas ruas da cidade, o céu cinzento refletindo o tumulto em sua alma. Chegou a um hotel barato na Zona Norte, o tipo de lugar onde o recepcionista mal levanta os olhos do balcão. Pagou com o pouco dinheiro que restava, trancou a porta do quarto e desabou na cama estreita, o corpo exausto pela gravidez e pela fuga. A televisão do quarto zumbia ao fundo e ela ouviu seu nome novamente, agora acompanhado de uma foto antiga, tirada em um Natal com Pedro. A narrativa da mídia a transformara em vilã, uma oportunista que enganara a todos. As lágrimas vieram quentes, mas silenciosas, enquanto ela abraçava a barriga, sussurrando para o bebê que ninguém mais ouviria. Eu vou te proteger. Na mansão, Rafael andava de um lado para o outro, o telefone na mão enquanto tentava rastreá-la. Ligou para a doutora Mariana, pedindo qualquer pista, mas a médica só pôde confirmar o que ele temia. A clínica estava em crise e as provas falsificadas de Pedro eram convincentes demais. Ele jogou o celular contra a parede, o som do impacto ecoando no vazio da casa. Clara estava lá fora, sozinha, grávida de um filho que ele começava a querer não apenas por dever, mas por algo mais profundo, algo que o assustava. O erro do destino que os unira agora os separava. E Rafael sabia que precisava encontrá-la antes que Pedro e Laura destruíssem o pouco que restava dela. O quarto do hotel parecia encolher a cada hora que Clara passava ali. As paredes descascadas e o cheiro de mofo tornando o ar quase irrespirável. A gravidez, agora em seu 5º mês, pesava em seu corpo como uma promessa e um fardo. Ela passava as mãos pela barriga arredondada, sentindo os movimentos do bebê. Pequenos lembretes de que, apesar de tudo, havia vida dentro dela. Uma vida que ela jurara proteger. Mas o mundo lá fora parecia decidido a arrancar isso dela. A televisão, que ela deixara ligada por pura exaustão, cuspia manchetes que transformavam sua história em um circo. Mãe solteira tenta lucrar com erro médico. Clara desligou o aparelho com um gesto brusco, mas o silêncio que veio em seguida era ainda pior, carregado de dúvidas e medo. Rafael, enquanto isso, atravessava a cidade como um homem possuído. A mansão, com seus corredores amplos e móveis, caros, parecia um mausoléu sem Clara. Ele não dormia há 2 dias, os olhos vermelhos de quem lutava contra a culpa e o desespero. Cada ligação que fazia, para hotéis, hospitais, até para velhos conhecidos de Clara, terminava em silêncio ou negativas. Doutora Mariana fora sua última esperança, e ela prometera investigar o suborno na clínica, mas Rafael não podia esperar. O filho que Clara carregava, o filho que ele nunca planejara, mas agora não conseguia imaginar perder, era o fio que o mantinha em movimento. Ele parou o carro em uma rua qualquer, as mãos agarrando o volante, e fechou os olhos, tentando lembrar o som da voz dela, o jeito como ela o olhava naquelas raras noites de trégua. Pedro e Laura, alheios ao sofrimento que causavam, estavam em um escritório improvisado no apartamento dela, rodeados de papéis e cigarros apagados.
O plano deles evoluíra de extorsão para algo mais cruel. Levaram o caso a um tribunal alegando que Clara, agora desacreditada como uma oportunista instável, não tinha condições de criar o bebê. Pedro conseguira um advogado de terceira categoria, mas o suficiente para apresentar as provas falsificadas como fato. Ela não merece esse filho, ele dizia a Laura, a voz carregada de desprezo, enquanto ela assentia, os olhos brilhando com uma satisfação que beirava o sadismo. Eles pediam a guarda da criança, argumentando que Rafael, pressionado pelo escândalo, cederia o bebê a eles em troca de silêncio. Era um jogo sujo, mas Pedro sabia jogar. Clara soube da audiência por um jornal jogado na porta do hotel, a manchete gritando em letras garrafais: "Ex-marido luta por bebê de milionário". O papel escorregou de suas mãos e ela caiu de joelhos no chão frio, o ar preso nos pulmões. Pedro não queria o filho por amor. Ele nunca quisera filhos com ela, rindo das tentativas frustradas de gravidez que marcaram seus anos juntos. Isso era vingança, ganância, uma forma de puni-la por ousar seguir em frente. O bebê chutou novamente, mais forte dessa vez, e Clara abraçou a barriga, as lágrimas escorrendo enquanto murmurava: "Não vou te perder". Mas sozinha, sem dinheiro ou aliados, ela não sabia como lutar. Rafael encontrou o hotel ao anoitecer, guiado por uma dica de doutora Mariana, que rastreara uma compra no cartão de Clara. Ele bateu à porta do quarto, o som ecoando no corredor vazio, até que ela abriu, os olhos inchados de choro, o corpo curvado pelo peso de tudo. "Clara", ele disse, a voz falhando, mas ela recuou, os braços cruzados sobre o ventre como um escudo. "Você me usou", ela acusou, as palavras cortando o ar entre eles. Rafael balançou a cabeça, o desespero estampado em cada linha de seu rosto. "Eu nunca quis isso. O documento era antes de você, antes de..." Ele parou, incapaz de nomear o que sentia, mas os olhos dele diziam mais do que as palavras jamais poderiam. Clara queria acreditar, mas o abismo entre eles era largo demais. Pedro e Laura haviam roubado sua confiança, sua dignidade, e agora ameaçavam roubar o filho que ela carregava. "Eles querem o bebê", ela sussurrou, a voz quebrada, e Rafael congelou, a raiva substituindo o arrependimento em seu olhar. Ele deu um passo à frente, as mãos hesitando no ar. "Não vou deixar isso acontecer", prometeu. Mas Clara virou o rosto, as lágrimas caindo silenciosamente. O filho que os unia também os separava. E enquanto Rafael ficava ali, implorando com os olhos, ela fechou a porta, trancando-o do lado de fora e trancando-se em sua própria solidão. O tribunal estava lotado, o ar pesado com a expectativa e o drama que se desenrolava. Clara, apoiada por uma advogada voluntária que doutora Mariana conseguira, sentava-se ereta, a mão sobre a barriga, como se pudesse proteger o bebê do olhar cruel de Pedro e Laura. Rafael, ao seu lado, parecia um homem transformado, a culpa e o desespero substituídos por uma determinação feroz. Ele não deixaria que Pedro e Laura destruíssem a vida de Clara e do filho deles. O juiz, um homem de expressão severa, chamou a sessão à ordem. Pedro, com seu advogado de terceira categoria, apresentou as provas falsificadas, alegando que Clara era instável e incapaz de criar o bebê. A cada palavra, Clara sentia o chão desaparecer sob seus pés, mas Rafael segurou sua mão, um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Então, uma reviravolta inesperada. Doutora Mariana entrou na sala, carregando documentos que provavam o suborno na clínica. Ela testemunhou contra Pedro e Laura, revelando como eles haviam manipulado a situação para seu próprio ganho. O juiz, visivelmente abalado, pediu um recesso para examinar as novas evidências.
Durante o recesso, Clara e Rafael se encontraram em um corredor vazio. "Eu acredito em você", ela disse, a voz trêmula, mas os olhos cheios de uma nova esperança. Rafael a puxou para um abraço, sentindo o peso da gravidez dela contra seu corpo. "Vamos enfrentar isso juntos", ele prometeu, e pela primeira vez, Clara sentiu que talvez, apenas talvez, eles pudessem vencer. Quando a sessão recomeçou, o juiz anunciou sua decisão. As provas contra Clara eram falsas, e Pedro e Laura seriam investigados por fraude e tentativa de extorsão. Clara manteve a guarda do bebê, mas o destino da criança ainda pairava sobre eles como uma nuvem escura. O juiz ordenou uma avaliação psicológica para garantir o bem-estar do bebê, deixando Clara e Rafael em um limbo emocional. Eles saíram do tribunal de mãos dadas, mas o alívio era misturado com incerteza. Clara sabia que a luta ainda não havia terminado, mas com Rafael ao seu lado, ela sentiu uma força que nunca imaginara possuir. Eles tinham reciprocamente, e isso era o suficiente para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes trouxesse. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Clara e Rafael se prepararam para a avaliação psicológica, sabendo que o futuro de seu filho dependia disso. Eles passaram horas conversando com psicólogos, respondendo a perguntas sobre sua relação, sua história e seus planos. Clara sentia-se exposta, mas também determinada a mostrar que era uma mãe capaz e amorosa. Enquanto isso, Pedro e Laura estavam sendo investigados pela polícia. As provas contra eles eram irrefutáveis e eles enfrentavam acusações de fraude, extorsão e tentativa de sequestro. Clara sabia que a justiça estava sendo feita, mas isso não apagava a dor e o medo que haviam sentido. A avaliação psicológica foi exaustiva, mas Clara e Rafael se apoiaram mutuamente durante todo o processo. Eles falaram sobre a traição de Pedro, sobre como haviam se unido apesar das circunstâncias difíceis e sobre o amor que sentiam pelo bebê que estava prestes a nascer. O psicólogo, um homem gentil e compreensivo, ouviu atentamente, fazendo anotações e observando suas interações. Finalmente, chegou o dia do resultado da avaliação. Clara e Rafael se sentaram na sala de espera do tribunal, as mãos entrelaçadas, os corações batendo forte. O juiz entrou, seguido pelo psicólogo, e todos se levantaram. O juiz olhou para Clara e Rafael e então começou a ler o relatório. O relatório psicológico concluiu que Clara é uma mãe capaz e amorosa, com um forte desejo de proporcionar um lar estável e seguro para seu filho. Rafael demonstrou um compromisso inabalável com Clara e com o bebê, e sua relação é baseada em amor e apoio mútuo. Portanto, a guarda do bebê será concedida a Clara, com Rafael como pai legal. Clara sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto, uma mistura de alívio e alegria. Rafael a puxou para um abraço apertado e eles se seguraram reciprocamente, sabendo que haviam superado o maior obstáculo. Mas a luta ainda não havia terminado. Pedro e Laura ainda estavam soltos, e Clara sabia que eles não desistiriam facilmente. Ela e Rafael decidiram se mudar para uma nova cidade, onde poderiam começar de novo, longe das sombras do passado. Eles encontraram uma casa pequena, mas acolhedora, em um bairro tranquilo. Rafael conseguiu um emprego em uma empresa local e Clara começou a pintar novamente, encontrando conforto e alegria em sua arte. Eles se prepararam para a chegada do bebê, decorando o quarto com cuidado e amor. À medida que a data do parto se aproximava, Clara sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Ela sabia que o nascimento do bebê marcaria o início de um novo capítulo em suas vidas, um capítulo que eles escreveriam juntos. Finalmente, o dia chegou. Clara deu à luz uma menina saudável, que eles nomearam Esperança. A chegada da filha trouxe uma nova luz para suas vidas,
unindo-os de uma maneira que eles nunca haviam imaginado possível. Eles se casaram em uma cerimônia simples no hospital, cercados por amigos e familiares que os apoiaram durante a tempestade. Pedro e Laura foram condenados por fraude e extorsão, mas para Clara e Rafael, a verdadeira vitória foi a união de sua família. Eles se mudaram para a nova casa, onde criaram esperança com carinho e dedicação. Rafael deixou para trás a vida de milionário, encontrando satisfação em um trabalho que lhe permitia passar mais tempo com sua família. Cada dia era um lembrete da jornada que haviam percorrido juntos, da traição e do desespero à redenção e ao amor. Clara olhava para a esperança, dormindo em seus braços, e sentia uma gratidão profunda por tudo o que haviam superado. Rafael, ao seu lado, segurava sua mão, os olhos cheios de um amor que só crescia a cada dia. Eles sabiam que o futuro traria novos desafios, mas juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa. A história de Clara e Rafael era uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a esperança podiam prevalecer. A madrugada caiu cinzenta sobre a cidade nova, onde Clara e Rafael reconstruíam suas vidas. Mas naquela casa pequena, nos arredores do bairro arborizado, havia calor, suficiente para resistir ao frio. Esperança, com poucos meses, dormia profundamente no berço, perto da janela, envolta em um cobertor cor de lavanda com bordados de florzinhas, presente da antiga vizinha de Clara, Dona Neuza. As luzes suaves do quarto contrastavam com o turbilhão que se desenrolava lá fora. Uma tempestade se armava, e não era só no céu. No rádio esquecido na cozinha, uma notícia interrompia a programação com voz urgente. Laudo da clínica, onde ocorreu o erro de troca de exames durante a gravidez de Clara David, confirma manipulações sistemáticas. O escândalo pode envolver um esquema maior, com implicações para registros de centenas de nascimentos ao longo de 10 anos. Clara, sentada com uma manta nos ombros, ouvia apenas fragmentos. O coração dela já aprendera a se proteger. Nos braços, Rafael repousava os olhos sob estresse contínuo. Ele insistira em trabalhar duplo turno até conseguir juntar o suficiente para fazer a reforma do terceiro quarto. Sonhava em transformar a casa em um lar completo, seguro, justo. Agora que pareciam respirar sem medo, o passado sugava-os de novo para sua profundidade escura. Na manhã seguinte, bateram à porta. Era um oficial de justiça. Clara estremeceu antes de abrir, instinto materno aguçado. Rafael chegou logo atrás, a expressão imediatamente tensa. O envelope nas mãos do homem parecia conter uma facada velha reaberta por julgamento. O oficial entregou sem dizer palavra, apenas se retirando com um aceno profissional. Rafael abriu o envelope diante de Clara em silêncio. Dentro, uma nova petição judicial. Laura entrava do presídio com um pedido de reconhecimento de maternidade sobre esperança, baseando-se em um pacto informal feito com Pedro antes da prisão e anexando cartas, provavelmente forjadas, onde afirmava que Clara havia aceito entregar a criança por não ter condições. O que parecia um pesadelo que eles já haviam espantado, retornava. Clara silenciou. Moveu-se lentamente até o berço e olhou para a filha. Seu corpo balançava de leve com a respiração constante da bebê. Ela tocou a testa de Esperança com um dedo trêmulo. Cada célula em seu corpo gritava para protegê-la. Rafael sentou. Pela segunda vez ele sentiu como se tivesse falhado. Mas a sensação logo deu lugar a um novo tipo de fúria. Transparente, orientada. Dessa vez, ele não delegaria nada. Foi então que a reviravolta final começou. Dias depois, com a ajuda de doutora Mariana, que mesmo trabalhando agora em outro estado, mantinha contato com Clara, descobriram algo fundamental. Um funcionário da clínica, demitido após o escândalo, achava que estaria protegido. Mas antes de sumir, deixara em uma nuvem compartilhada um backup dos arquivos da clínica
incluindo áudios com conversas entre Pedro e o antigo diretor, que estavam agora sob investigação federal. Em um dos áudios, Pedro dizia claramente que usaria a gravidez de Clara para recuperar prestígio e dinheiro, que a mulher era emocionalmente instável, mas ainda influenciável, e que se não conseguisse a criança pelas vias legais, outras formas de convencer Clara poderiam ser usadas. Em outro trecho, ouvia-se Laura dizendo: "Eu mesma invento uma história de maternidade, se for preciso. Com cartas, com qualquer coisa, mas eu fico com a menina." Era a última peça do quebra-cabeça. Com essa evidência, Rafael agiu. Ele e Mariana entregaram tudo ao promotor responsável pela nova ação interposta. Em pouco tempo, a denúncia de Laura foi arquivada por fraude e má-fé processual, e ela perdeu o direito a qualquer apelação futura. Assim, a última ameaça contra a guarda de esperança perdia, e com ela, o último elo com os dias de injustiça, dor e desamparo que cercaram Clara desde que a gravidez havia começado, sob o peso cruel do erro médico e da ganância alheia. Mas havia ainda outra coisa. No último dia da audiência, onde a tentativa de Laura foi oficialmente desmantelada, o juiz chamou Rafael e Clara para uma conversa privada, curiosamente humana para alguém com toga. Ele elogiou a resiliência do casal. Comentou como raras vezes vira uma transformação tão concreta em dois indivíduos atravessando as chamas de um sistema decadente. E em tom baixo, confidenciou algo. Esperança fora o único bebê naquela clínica envolvida que realmente havia superado todos os vínculos corrompidos com o passado. Ela representa o que sobrou de esperança mesmo. O nome lhe caiu como destino. Clara enxugou discretamente uma lágrima. Rafael apenas murmurou: "Ela é tudo o que temos e tudo o que queremos ser." Nas semanas seguintes, a vida finalmente se estabilizou. O escândalo se dissolveu na imprensa, entre outras manchetes. Clara conseguiu uma bolsa para um projeto de arte comunitária, pintava com mulheres em situação de violência doméstica. Rafael passou no exame que o habilitava a concorrer à vaga de defensor público, um antigo sonho enterrado sob as expectativas da família rica. E, numa tarde comum, sob o céu claro e vento de primavera, Rafael surpreendeu Clara com uma pequena caixa. "Não quero que nossa história tenha sido sobre sobrevivência apenas", ele disse. "Quero que seja sobre escolha também. Te escolher todos os dias, construindo para a esperança e para nós o que ninguém construiu para você antes." No interior da caixa havia duas alianças pequenas, simples, de ouro polido. Um símbolo, apenas, mas com décadas de peso contidas ali. Clara não respondeu de imediato. Sorriu com os lábios, mas nos olhos algo se revolvia. Gratidão, medo, ternura. Depois apenas disse: "Eu te escolho também, sempre." Casaram-se em casa, rodeados por pessoas comuns com histórias extraordinárias. Doutora Mariana, Dona Neuza, colegas do Centro de Arte. Não havia buquê caro nem espumante de rótulo francês, mas havia esperança no colo de Clara, com um vestidinho branco bordado por mãos amigas. Havia risos e memórias sendo costuradas entre uma música e outra. Na última cena daquela noite, enquanto todos saíam, Esperança dormia ao som da chuva fina que voltava a cair. Clara fechou bem as janelas, cobriu a menina e encontrou Rafael na cozinha preparando o chá. Silenciosos por alguns instantes, saborearam juntos o primeiro minuto de uma nova era. Sem tribunais, sem medo, sem vilões. Apenas 2 xícaras e uma menina que algum dia ouviria a história do próprio nome como uma lenda verdadeira. A história de um amor improvável, nascido do erro, salvo pela coragem, firmado diante das perdas e eterno como as marcas que haviam decidido carregar. Juntos para transformar em futuro.